Olá, samaritanas! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo. Eu tô aqui pra te lembrar, se você ainda não é inscrita nesse canal, já clica aqui, se inscreve e já deixa seu like, que hoje o vídeo tá super especial. Então, bora? Continue a nadar. Esse é o nosso tema da semana, mas calma, não é nenhum trailer do filme da Disney. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar. Nós vamos falar hoje sobre um homem muito abençoado, falho, como todos nós, mas que foi um homem muito obediente. Foi um homem que colheu muitos frutos por conta da sua obediência. E ele foi um homem muito constante e perseverante. A gente vai falar hoje sobre Isaac. Quando a gente fala de Isaac, não sei vocês, mas eu só me lembro da passagem onde ele era o sacrifício ali com Abraão. E a gente, às vezes, não se atenta para as outras histórias, né, que envolvem esse personagem. Que ele mesmo viveu. Isso, ao longo da sua vida, né, com a sua família e tudo mais. E lá em Gênesis, capítulo 26, eu não vou ler aqui o texto todo, mas a gente vai deixar aqui a referência, conta esse pequeno trecho da vida de Isaac. Ele estava passando por um momento de muita dificuldade. A terra em si estava passando por um momento de escassez, de fome. E o Senhor dá uma palavra para ele, o Senhor libera sobre ele uma promessa, reafirma com ele a promessa que já tinha dado ao pai dele, Abraão. Abraão já tinha morrido nessa época, nessa altura do campeonato, mas Deus, ele aparece, um anjo, né, aparece a Isaac e reafirma a promessa que tinha sobre Abraão, né, que a descendência dele seria numerosa e que Deus seria com ele, que ele seria muito abençoado e tudo mais. E Deus reafirma essa promessa para Isaac. E Deus, ele dá um direcionamento para Isaac. Olha, você precisa permanecer aqui. Ele estava numa terra onde estava tendo fome, onde estava o caos instaurado. E Deus fala, olha, você precisa permanecer aqui, porque eu vou te abençoar aqui nesse lugar. E assim Isaac fez. Existiam alguns poços já cavados na época do pai dele, só que o pessoal entulhou esses poços. E para que você entenda, a água era algo assim preciosíssimo. Então, o fato de você cavar poços te dava, assim, um status, né? Te dava, assim, uma certa visibilidade, quem tinha poços cavados. Eu sou rica! Eu sou rica! E Isaac, ele começa ali a desentulhar os poços que o pai dele havia cavado, que as pessoas haviam entulhado. Começou a prosperar, começou a dar certo, começou a ganhar visibilidade. O que aconteceu? Começaram a ter inveja dele. Lá no verso 14... diz assim, o 13 diz assim, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ou seja, ele começou a prosperar porque foi obediente e, como resultado disso, o que acontece? Começaram a ter inveja de Isaac. Você lê o capítulo todo, você vai entender que os pastores de Isaac, os pastores do povo, né, que estavam lá, começaram a brigar com os pastores de Isaac e começou a ser aquele rebuliço. Oh, don't cry, are you? E o que ele fez? Ele deixou o poço lá e falou, tá bom, vocês não querem, vocês estão querendo me prejudicar, vou cavar outro poço. Ele saiu ali daquela região, não da região, né, que Deus havia mandado, mas ele saiu daquele ponto ali e foi para outro ponto, ainda debaixo da região que o Senhor tinha pedido para que ele ficasse, mas ele cavou outro poço. E aconteceu a mesma coisa, ele prosperou, tudo mais. O que fizeram? Entulharam novamente o segundo poço de Isaac. Ah não, aí ele extrapolou. E aí tu pensa, caramba, mas de novo. Agora ele foi embora. Agora ele foi embora. Não é possível que esse cara não tenha ficado, não tenha se irritado, não tenha se rebelado. Porque imagina, gente, o trabalho não deve ter dado. Ele continuou, por isso que a gente está falando sobre continue a nadar. Na verdade, é continue a cavar. A gente pode até fazer essa mudança. Porque ele continuou, gente. E ele saiu dali e ele foi para um outro ponto e ele cavou o seu terceiro poço. E aí sim, no terceiro poço, o Senhor então o livrou. As pessoas não, digamos assim, não entulharam, né? Não chegaram a entulhar esse terceiro poço de Isaac. E finalmente Isaac conseguiu ali desfrutar de um pouco de paz, né? Diante ali de tudo que ele vinha fazendo, diante de tudo que ele vinha semeando ali naquela região. E o Senhor foi com ele como havia prometido lá no começo. Uma história muito pertinente para os dias de hoje, porque
Poxa, quantas vezes a gente já não desistiu no primeiro obstáculo? Quantas vezes a gente já não quis chutar o pau da barraca e, será que é isso mesmo, né? Será que Deus falou mesmo comigo? Eu acho que não foi Deus, não. Deixa eu sair logo daqui, porque, tá se fechando as portas, então acho que não é Deus. Se fosse Deus, tinha dado certo. Se fosse Deus, ninguém tinha entulhado os meus poços. Isaac tinha uma promessa. Então a gente entra naquele ponto de que a gente precisa se mover, né? Debaixo de uma palavra, de uma direção. Então Isaac tinha uma promessa. Inclusive a gente chegou a comentar sobre isso, né? Porque a promessa que o Senhor tinha, na verdade, era para o pai de Isaac, né? Para Abraão. Então também recaiu sobre Isaac a graça, né? Toda essa questão da bênção geracional e tudo mais. Ultrapassou gerações, né? Ultrapassou gerações. E lá em Gênesis 26, 24, o Senhor fala: não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Eu entendo que toda vez que o Senhor fala não tenha medo, ou você vai entrar num período muito difícil ou você já está nele. Então, quando o Senhor fala para Isaac, não tenha medo, pois eu estou com você, é um lembrete. Ele lembrou Isaac da promessa que ele tinha e disse: não tenha medo. Então ele ouviu ali a voz de Deus e continuou. Então acho que um dos segredos para continuar cavando, para continuar nadando, é ouvir a voz do Senhor. E quando a gente ouve a voz do Senhor, pode vir o que vier, que a gente sabe que aquilo ali vai ser um processo, que no final vai dar tudo certo. Eu acredito assim que Isaac cresceu nesse contexto ali de que ele foi fruto de uma promessa. Sim. Né? Com certeza a Sara e Abraão deviam falar muito isso para ele. Olha, meu filho, você foi uma promessa de Deus, nós não podíamos gerar e Deus, ele nos prometeu você, então você nasceu debaixo disso. Então ele foi criado dentro de um ambiente onde só se falava sobre isso. Eu sou resultado dessa promessa, então eu acredito que para ele ouvir Deus falar que também tinha uma promessa para ele, talvez tenha sido um pouco difícil ali em algum momento, a fé dele pode ter sido abalada, porque ele era um ser humano como a gente, mas eu acho que o fato dele lembrar de quem era o pai dele e da promessa que o pai dele recebeu enquanto vivo, né? Eu acho que isso pode ter fortalecido ele. Promessas que ultrapassam gerações e você não esquecer das promessas que Deus deu lá atrás para o seu pai ou para sua avó ou para sua família. E você está colhendo isso agora e eu acho que isso de fato é algo que nos dá força, né? Nos revigora. Sim. Saber que ele é um Deus independente de gerações. Sim. Sabe? Ele ultrapassa gerações, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim, e tomar posse dessas Sim. promessas, né? Se o Senhor deu a promessa para Abraão, depois Isaac tomou posse daquilo, né? Inclusive o poço era de direito dele, né? Porque Abraão que tinha cavado aquele poço, então era dele. Então assim, a gente tem que tomar posse mesmo, né? Das promessas do Senhor. Essas promessas também são pra gente, né? Então às vezes a gente fala: mas Deus não tá falando comigo. Ele tá falando, né? Porque às vezes a gente não ouve mesmo a voz de Deus. E a gente começa a passar por um momento difícil, como a gente comentou no início. Isso aqui não era de Deus, porque se fosse de Deus, ia estar perfeito. Ia ninguém ia entulhar meu poço, ia transbordar de água. Às vezes os nossos momentos difíceis não é porque não era de Deus, é porque aquilo faz parte mesmo de todo o processo. E ele tinha domínio próprio, né? Porque imagina, qualquer pessoa, eu acredito que ele tenha tido vontade de desistir. Com certeza. Né? Mas aí ele não desistiu, mesmo tendo vontade de desistir, ele não desistiu. Para o Senhor aparecer para ele e dizer: não tenha medo, pois eu estou com você, porque ele estava com medo, era porque ele queria desistir. Os poços eram dele por direito, os poços eram da família, pertenciam a ele. Então, se coloque no lugar. Imagina que você tem uma herança por receber aí de um pai, de um avô que já faleceu. E aí você não consegue receber essa herança porque outras pessoas tomaram a sua frente, né, de uma forma ali injusta, não sei, né, deram um jeito ali e tomaram essa herança de você.
E aí imagina o senso de indignação que não ficaria no seu coração, no coração de qualquer pessoa. Poxa, meu pai que construiu, como é que vocês veem agora e querem destruir o que o meu pai construiu? Isso aqui é meu, né? Me dá aqui, eu quero dar continuidade ao que o meu pai começou e vocês não estão deixando. Então, o fato dele ter simplesmente deixado e feito novamente, recomeçado, demonstra uma maturidade e um domínio próprio da parte dele, né? De saber que, não, tá, vocês estão brigando aí, tá bom, eu vou me retirar, vai, eu vou ser mais maduro que vocês, eu vou sair. Então, isso só demonstra a atitude de uma pessoa realmente madura. Até porque o Senhor só foi dar livramento para ele já no terceiro poço, né? No terceiro poço. Então, teve o primeiro, teve o segundo, então só lá no terceiro que ele viu mesmo. Até então ele só tinha a palavra, né? Sim. Não vai, não tem medo, E vai tudo lá. aconteceu ao contrário, né? Vai lá, meu filho, não tenha medo. Ele só tinha uma palavra. E aí, só no terceiro que ele foi ver mesmo, né? A gente separou um versículo muito importante que se encaixa perfeitamente nesse tema também, que é Salmo 23:6, que fala: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. Então, independente do lugar que você esteja, né? Tanto que esse lugar que Isaac estava no momento de escassez, né? Sim, sim. E mesmo nesse lugar de escassez, ele conseguiu prosperar. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir quando a gente está debaixo de uma promessa, de uma palavra, e a gente está no lugar que o Senhor mandou, vai prosperar. Assim como a gente conversou também, pode ser ao contrário. Às vezes você vai para um lugar super próspero, que todo mundo dá certo nesse lugar, mas não é para lá que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para esse lugar. E aí você olha, nossa, mas para esse lugar de escassez, Senhor, olha esse lugar, todo mundo está se dando bem, é para lá que eu tenho que ir. E não, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, porque às vezes o Senhor manda a gente para lugares que Ele quer que a gente esteja, e lá a gente vai prosperar, porque a bondade e a misericórdia dele nos seguirão. Tem a ver com o lugar, desde que esse seja o lugar que Deus mandou você ir. Exatamente. Se não for o lugar que Deus mandou você ir, então não tá no lugar, sabe? Tá na palavra, tá no direcionamento, tá na promessa. E foi justamente o que Isaac fez. Eu separei aqui Tiago capítulo 1, verso 4, que diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não tem como a gente encerrar esse bate-papo aqui sem sugar a essência que ele nos traz, que é sobre perseverança, sobre resiliência, sobre constância. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que essa história me traz, certamente seria perseverança. Porque eu não sei se eu teria a mesma estabilidade, sabe, emocional, a mesma lealdade, a mesma fidelidade com a promessa que me foi liberada no início, sabe? E permanecer e continuar. Muitas vezes a gente desiste por muito menos, sabe? A gente larga pra lá as promessas de Deus por muito menos. Duvida da promessa. Duvida, sabe? E negligencia e começa a achar que, eu acho que não foi Deus, não. Poxa, no fundo você sabe que foi Deus que te direcionou para aquilo, mas diante das circunstâncias, diante dos obstáculos, você simplesmente deixa para lá. E quando o Tiago fala que a perseverança ela deve ter uma ação completa, é como se a nossa perseverança ela fosse comum. Isso aqui já sou eu falando, tá, gente? É como se ela fosse, eu imagino que como se ela fosse um músculo. Quanto mais você exercita esse músculo, mais ele vai crescendo. Se você deixa de exercitar, ele atrofia. Ele não fica, né, tão volumoso e tudo mais. Então, a perseverança, ela precisa ser exercitada. Como que se exercita uma perseverança? Passando por situações que exijam perseverança. Não tem como, né? A gente precisa passar por alguns obstáculos para exigir mais da nossa perseverança, exigir mais da nossa fé para que ela gere a perseverança. Tem aquele Então, capítulo, né, lembra aí qual é o capítulo esse que fala: meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem. Sim, aqui. É Tiago 1:2 que fala: meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Aí o 4, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros. Venda de Deus. Conexão. De Deus. Como fica Como alegre? ficar É alegre, lembrando da exatamente. promessa do Senhor e crendo que no final vai dar tudo certo. Tudo certo. Nem que seja no 30º poço, Vai dar certo. vai dar certo. Então, persevere, continue a cavar, a nadar. Continue debaixo da direção do Senhor, da direção que Ele te deu. Não vai debaixo da sua direção, tá, meu irmão? Minha irmã. Mas vai debaixo da direção que o Senhor te deu, que uma hora o Senhor vai te honrar. Amém. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha o que você achou, se você tem alguma experiência relacionada ao tema. Nos siga nas nossas redes sociais, aqui embaixo tem os links. E até a próxima! Desnecessário isso. Desnecessário falar isso. Tô gravando. Que isso, Que isso, mano?